Olá, meu nome é Roberto e eu estou postando esse vídeo pro meu canal do YouTube, para a rádio, pro meu Facebook, para outros meios, para quem desejar usar. E quero falar um pouco sobre essa semana, uma notícia muito triste me abalou. Minha irmã me ligou, não quis acreditar, eu liguei para várias pessoas, até que eu cheguei na pastora Marisa, a esposa, e ela confirmou o fato que meu melhor amigo, meu companheiro de quase 15 anos, aliás, assim, eu falo meu melhor amigo, não estou falando que ele considera, mas assim, eu considerava, eu sei que existia muitos outros homens que também eu considerava como melhor amigo, né? Eu tive o privilégio de 14 anos de perto estar assistindo ele todos os domingos e às vezes culto de semana. Sei da envergadura desse grande homem de Deus, que é o reverendo Franco Maximiliano. A gente andava junto e eu conheci ele em 2001, na primavera. E ele era um homem muito sentenciado, ele sabia o que ele queria. Ele veio para os Estados Unidos e ele trabalhou 2 semanas pintando. E ele falou assim: Olha, Roberto, eu vou te falar uma coisa para você. Eu não, meu negócio é viver do Evangelho. Deus me chamou foi para pregar mesmo, né? Eu preciso voltar, me dedicar 100%, né? E ele dedicou a sua vida 100%. Ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito próspero e ele era um homem que poderia ser bem sucedido profissionalmente em muitas profissões, porque tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mãos, prosperava. Todo mundo sabe disso. E ele estava trabalhando no seu negócio de mármore que ele tinha aberto na Geórgia. Nada de errado, ele fez isso para ajudar no seu orçamento doméstico, enfim, estava pagando uma casa, muitas razões, né? E sofreu um acidente fatal, né? Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, que a melhor maneira de você honrar um, um pai espiritual, o seu pastor, o seu líder, é enquanto ele está vivo, né? Enquanto ele está perto e também quando ele está longe. Mas, acima de tudo, é bom honrá-lo seguindo teus ensinamentos. E eu trabalhei 7 anos com ele no Ministério de Língua Portuguesa, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, auxiliando ombro a ombro, se vendo quase todo dia. E era um homem muito sério. Ele incorporava visão em tudo que ele fazia, em tudo que e ele viajava, pregava em outras igrejas e tudo que ele colocava as mãos dava certo. E um jornalista me perguntou, eu falei assim, olha assim, ó, o Franco ele tinha uma graça que ninguém tinha. Ele conseguiu entrar aonde ninguém entrava. Ele tinha uma presença de mídia incrível, tanto em TV como em rádio. Aliás, ele me ensinou tudo sobre rádio. Se não fosse ele, nada seria eu. Hoje eu administro 2 rádios, tudo foi treinamento, foi investimento do apóstolo Maximiliano, que trabalhou 5 anos da minha vida, né, para me ensinar a trabalhar e mexer com rádio, como pregador itinerante, como pastor, como tudo. Ele me ajudou em tudo. Ele mandou uma mensagem para mim pouco antes de morrer no WhatsApp, falou assim: Olha, Roberto, eu já te dei todas as ferramentas que você precisa para executar a obra que Deus chamou. E é verdade, nunca teve um homem na minha vida, né? E eu escrevi um artigo para ele porque eu quero honrá-lo com esse artigo. Ele é de coração, ele assim, não é profundo, mas ele é de coração. Foi o que nós dois vivemos, né? Eu via ele como um sacerdote, como um apóstolo, como uma cobertura espiritual, como um conselheiro. A gente saía junto, todo domingo à noite ele saía para pregar em alguma igreja por muitos anos, né? Eu ia acompanhando, vendia seu material. E a gente chegava 2 horas da manhã, 1 hora da manhã em casa, às vezes 4 horas da manhã, e depois 6, 7 horas a gente levantava, ele ia trabalhar para a igreja, eu ia trabalhar, que eu trabalho também na área de restaurante, e cada um levava a sua vida, assim, e ele me conheceu, e ele me permitiu documentar ele. Ele falou assim: Olha, Roberto, você vai andar comigo, você
vai ser um homem, você já é um homem amado, mas eu vou fazer as pessoas te amarem muito mais. Você vai é, ser ungido pastor muito em breve. Você vai ser um homem de Deus para essa geração no futuro e eu vou preparar você. E assim foi. Tudo que ele fez na minha vida, né? Eu não posso pagar, porque assim, eternamente eu vou ser grato. E ele não tinha uma igreja grande, mas ele tinha uma grande igreja. Ele conseguiu pregar em quase todas as igrejas imagináveis. Desde a igreja do Véu, Madureira, Missão, Ministério de Boston, Igreja Independente, Igreja em Celas, Presbiteriana, Batista, tudo que você imaginar, católico, ele entrou, ele conseguiu entrar. O que ele não conseguiu entrar em um templo, ele conseguiu entrar através da mídia, da rádio, através da TV. Ele era um grande apresentador de notícias, um locutor. Ele tocava bateria, tocava guitarra, ou contrabaixo, não lembro direito. Ele era um pregador. Enfim, era um homem que fazia de tudo, né? Tinha doutorado, eu acompanhei a dureza dele fazer seu doutorado, ele viajando, estudando, pastoreando, né? A sua esposa também trabalhando, né? Trabalhava com isso que é de casa e o esforço, tudo com grande sacrifício. Ele deixou para nós quase 150 igrejas. Enfim, um homem de Deus tremendo, né? E eu escrevi um artigo, quero compartilhar com vocês, da língua portuguesa. E é com muito pesar no meu coração, né, que eu tenho que escrever isso, porque eu jamais acreditaria que ele iria partir tão cedo. Ninguém imaginou. O próprio apóstolo Raul Ávila, um amigo dele falou para mim, falou assim, o apóstolo Raul Ávila, apóstolo Juan Balistrelli, todos os grandes apóstolos, Luiz Hermínio, através do secretário, me chamou e falou assim, Roberto, você confirma, é oficial? Eu falei assim, assim, ninguém acredita no que aconteceu. E eu escrevi isso. Esta semana eu perdi meu amado sacerdote, apóstolo e amigo. Aliás, um amigo mais chegado que um irmão. A minha preciosa águia se foi para sempre. Levantou voos aos céus por toda a eternidade. Ele era um homem de Deus insubstituível. Senhoras e senhores, esse homem, ele me fez pensar muitas vezes que existem anjos que incorporam o corpo de homens, que vivem no meio de nós, para nos trazer mensagens de reino, que vão mudar a vida dos homens. Porque a Bíblia fala assim que muitas pessoas receberam anjos não sabendo, né? E às vezes eu andava com ele, ele tinha uma visão do futuro, o que eu pensava. Antes de eu falar, ele já sabia o que eu ia falar. Aí eu falava assim, será que esse homem é um anjo? Mas não era um homem comum, né? Mas assim, eu digo isso, né? Não uma heresia, mas digo assim porque era o que eu via nele, né? Ele era um homem assim que tinha uma visão 20, 30 anos além do seu tempo. Ele era um amigo mais chegado que um irmão. Muitas situações da minha vida, às vezes eu ficava sem carro, não tinha carteira de motorista, ele passava em casa com todos os seus afazeres para me pegar quando fazia frio. Que pastor que faz isso? Nenhum pastor faz isso, meu querido. Que pastor que faz isso? E às vezes acabava o culto, a gente ficava conversando até o último. Ele, antes de levar, né, os seus filhos, ele me colocava no carro dele como se fosse um dos filhos dele, me levava de volta para casa e falava assim, Roberto, você não vai andar a pé, eu vou te levar, senta aqui atrás que você é como se fosse um dos meus filhos, né? Então esse era o nosso grau de intimidade, né? Sim, uma pessoa maravilhosa. Ele tinha uma graça enorme de falar o evangelho também para os perdidos também, e a sua habilidade para falar com pastores, com líderes, assim, era uma coisa assim que eu jamais vi em toda a minha vida, né? Os pastores mais complicados, mais feridos,
abria seu coração para ele e ele curava como ovelhas que não tem nenhum pastor, né? Enfim, ele era um pastor de pastor, um ministério apostólico mesmo, um apóstolo enviado para nossa geração, um anjo de Deus enviado para nossa geração, porque a Bíblia fala assim que os pastores também são anjos de Deus nesse sentido. Ele era assim, ele era um anjo de Deus, trazia uma mensagem de Deus. Eu ouvi pregá-lo quase 15 anos. Eu gravava as mensagens de áudio dele e eu vou dizer para você uma coisa: jamais vi ele repetir mensagem como muitos pregadores fazem. Não repetia mensagem, sempre atualizado, sempre lendo novos livros, sempre aprendendo coisas novas. Assim, enfim, um legado tremendo, né? 15 anos eu tive o privilégio, né? Como diz o pastor Luiz Peixoto, um amigo meu, ele falou assim: ó, só de você andar com o Franco já é um seminário na sua vida. E hoje ele não está mais, né, no nosso meio, né? E eu escrevo também. Ele era um grande companheiro de viagem, porque nós viajávamos juntos, intercessor. Quando alguém falava mal de um dos seus filhos espirituais, ele comprava briga. O intercessor que lutava minhas batalhas. Eu seria eternamente grato por seu esforço e paciência em me compreender como um filho amado no Senhor. Antes dele partir para Atlanta, ele ficou muito longe de mim. A nossa comunicação era via WhatsApp, via mensagem de texto, Facebook, o que você imaginar, vídeos, câmeras. Eu falei assim: olha, apóstolo, eu servi o Senhor por 14 anos, né, e foi bênção na minha vida, mas eu tenho que seguir o meu caminho. São estradas diferentes. E ele entendeu. E ele falou assim: vamos, mas a gente vai seguir o trabalho da rádio, nós vamos levar essa palavra. A rádio alcançou quase 100 nações e milhares de ouvintes ao redor do mundo. E eu não tenho palavras, né, para agradecer o trabalho dele, né, por todo esses Estados Unidos, pelo Brasil, pelas nações da terra, pelos países hispanos, né. Aliás, a gente brigava porque ele amava o povo hispano mais do que o povo brasileiro, que é o povo dele, né. Eu falava assim: pastor, parece até que o senhor é hispano, parece até que o senhor nasceu num país da Centro-América ou da América do Sul, que fala espanhol, porque o senhor tem uma paixão tremenda pelos hispanos. Poucos brasileiros conseguiam falar espanhol como ele. Também pregava em inglês. Tenho fotos, tem muitos materiais dele, enfim, uma grande perca para o reino de Deus, porque ele se foi cedo e ele era um homem de grande visão também. E antes, 4 meses atrás, nós estávamos orando na sede mundial do ministério dele em Atlanta, e nós levantamos 6 horas da manhã, estava 4 graus negativos aquele dia. Isso para Atlanta é muito frio, muito incomum. Naquele dia até houve neve em Atlanta, em algumas partes. E eu coloquei as minhas mãos sobre o ombro dele, levantei os ombros dele e eu falei assim: meu Deus, tanta visão, Senhor. Que esse homem possa compartilhar a sua visão para milhares de homens idôneos que vão cumprir e seguir teu propósito. Eu sozinho não vou fazer. Uma das mensagens deles chamava assim: eu quero ser o segundo Franco Maximiliano. E eu digo para você, nós precisamos do segundo, do terceiro, do quarto, de homens comuns. Um goiano, um homem simples, né? Mas um homem muito inteligente, que veio de uma família humilde. A sua mãe, Dona Valdeci, uma grande serva de Deus. Ele não teve um pai por perto para poder criar ele, para poder pagar as contas. Ele teve que trabalhar jovem, mas já começou a pregar cedo. Com 15 anos de idade já era um pastor titular de uma igreja. Então, muita gente acha que foi um ministério curto, que ele morreu com 38 anos, mas ele já começou como pastor com 15 anos, e ele já pregava, se não me engano, até com 10, 11 anos, né? E, enfim, uma perca irreparável, né? E dizer para a família dele, para a pastora Marise, para o Caio, para o Henrique, que vocês são a nossa família, vocês são a família de muitos cianos, de muitos quadrangulares, que era a sua igreja antes de abrir esse ministério apostólico, de muitos irmãos do corpo de Cristo em toda a terra, de todas as línguas, né, que amava seu ministério na Nigéria, nos países hispanos. Vocês vão sentir o amor de todo esse povo, né?
Deus abençoe a todos grandemente. Muito obrigado pela atenção de me ouvir. Eu tenho certeza que esse pequeno depoimento que eu fiz no YouTube vai ser lembrado e falado por muitas gerações. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, Pastor Roberto de Souza, desde Worcester, Massachusetts, para os confins da terra, através do meu canal no YouTube.